é algo grande. Eu tô assim na ponta, basicamente na ponta do iceberg. Eu, com pouco conhecimento que eu tenho e com paciência e com pouco capital, economizando e comprando os testes, eu posso alcançar capitais maiores e ter um saque maior, né? Pude comprar meu primeiro saque e comprar minha casa, que eu morava numa casa de madeira aqui no Brasil, né? Casinha simples. Tem até acho que um vídeo no YouTube aí sobre isso. E isso foi pra mim assim, algo. Quando caiu o dinheiro na conta que eu vi no extrato assim, o dia que caiu, chega que eu tava ansioso. E rapaz, será que é golpe? Será que é golpe? E aí quando eu vi o dinheiro na conta, pô. Olá traders, bem-vindos ao canal oficial do The Fivers em português. Hoje vamos ter mais uma entrevista com um trader de sucesso do The Fivers. Neste caso, hoje temos connosco o G. Anderson, que é um trader do Brasil. O G. Anderson transacionou connosco a conta High Stakes de 60 mil e conseguiu crescer a conta até aos 100 mil dólares. Portanto, G. Anderson, muito obrigado pelo teu tempo e por fazeres esta entrevista connosco. Como é que estás hoje? Muito obrigado, eu que agradeço. Graças a Deus, estou bem, né? Bom, obrigado. Então, só para a gente saber um bocadinho da tua história, se poderias contar um bocadinho do teu trajeto e o que é que te levou a começar no trading? Bem, eu sou do Brasil, né? Moro aqui no estado do Pará. Comecei no mercado financeiro há pouquíssimo tempo, né? Achei interessante e resolvi investir num curso e há mais ou menos uns 2 meses entrei na The Five Years. Né? Conheci a empresa e resolvi comprar um teste. E aí eu comprei um teste de 60K, comecei pelo teste de 60 mil dólares. Boa. Há quanto tempo é que. Ou seja, quanto tempo é que demorou até começares a atingir esta consistência no mercado e começares a crescer a conta nesta forma? Cerca de um ano. Foi um ano. É, isso é impressionante. Normalmente a média costuma ser a volta de 2 ou 3 anos. Em um ano atingir esse nível de sucesso já é muito bom. Ou seja, entre aspas, já estás a queimar etapas, já estás de fato a conseguir atingir sucesso muito mais rápido que a maioria do pessoal. Existiu alguma coisa em especial que te ajudou a atingir o sucesso tão cedo? O principal ponto, acredito, foi a questão da mentalidade, na parte de é, gerenciar a ansiedade. Eu tinha muita ansiedade, tenho hoje ainda, né? Só que eu busco controlar o máximo possível, por meio de exercício físico, leituras de livro, é, para poder controlar a ansiedade. Porque no momento que chega para operar na frente do gráfico e para você clicar de fato, a ansiedade sobe lá para cima e você às vezes quer entrar antes da oportunidade chegar. E muitas vezes, quando você entra no momento certo, às vezes eu saía antecipado, ou saía muito atrasado. E aí eu identifiquei esses pontos por relatório, né? Todo dia eu faço uma análise dos meus trades e eu identifiquei que o meu principal erro é a ansiedade. Então eu trabalhei nisso e melhorei. Aí eu consegui alcançar. Perfeito. Não, isso é um bom conselho para todos os traders que de fato estejam a começar. Na minha opinião, até acho que uma das razões pelas quais de fato os traders demoram mais tempo a atingir consistência e sucesso é porque demora cerca de 2 anos até que os traders finalmente comecem a analisar as trades que fizeram com o relatório ou até começar a trabalhar na parte mais psicológica e da rotina que um trader realmente precisa ter para ter sucesso. No início, a maioria dos traders simplesmente pensa que é só operar no mercado, que é só abrir trades e eventualmente as coisas irão correr bem, ou é só à procura de uma nova estratégia e que eventualmente as coisas irão ter sucesso, mas não é. Existe de fato essa parte de olhar mais internamente, tentar perceber os erros que se estão a cometer e como melhorar. E tu mencionaste ler livros, a parte física, a parte mental, a parte da rotina, o que é realmente muito importante. Portanto, G. Anderson, parabéns até pelo sucesso tão cedo que estás a ter, porque de facto essa não é normalidade, mas é possível, se fizermos as coisas de forma correta, realmente será possível atingirmos sucesso um bocadinho mais cedo. Talvez possamos agora olhar para o teu dashboard, ou seja, vamos analisar um bocadinho o teu trajeto dentro do The Fivers, com as contas que tu fizeste. Portanto, vou só aqui partilhar aqui o monitor. Portanto,
como tinhas dito, começaste com uma conta de 60 mil no programa High Stakes. O The Fivers oferece 3 tipos de programas aos nossos traders e tu optaste pelo programa High Stakes. Portanto, vamos agora analisar aqui com detalhe aqui a tua performance e conta-nos um bocadinho do teu trajeto aqui e como é que tu abordas o trading aqui na tua conta. Ok, como eu havia dito, iniciei na conta de $60 mil da The 5 Years, né? E eu utilizei como estratégia o risco de 1% por operação, né? Se eu tomasse 2 stop loss no dia em seguida, eu encerrava minhas operações do dia, né? Caso contrário, eu continuava até no máximo 3%. Só que eu tenho uma metodologia seguinte: se ao caso houver oportunidades durante o dia que está dentro da minha janela de operação, que é até no máximo 12 horas, 13 horas da tarde, aqui no horário de Brasil, entre as 6 e 13 horas, eu continuo, mas só entro se tiver realmente uma oportunidade clara. E detalhe, quando eu pego uma operação com take, com lucro, por exemplo, se eu entrei com 1% de risco e busquei, por exemplo, peguei 1,5% de lucro, a próxima operação que eu for entrar, eu não entro mais com um risco de 1%, eu utilizo 2,5%, entendeu? Eu trabalho com os lucros. Então, dessa forma, isso só nos modelos de avaliação, de fase de teste, tá? Que eu utilizo isso, não utilizo isso na forma real. Então, quando eu passo, eu utilizo os lucros com o saldo restante. Então, dessa forma, em 3 dias eu consigo bater a meta, tanto da primeira fase quanto da segunda fase. Caso o mercado mostre que vá ao contrário da minha operação, eu não continuo, eu não deixo nem chegar no meu stop loss, automaticamente eu encerro a minha operação. Se o mercado, por exemplo, eu entrei com compra, o mercado começa a fazer topos e fundos mais baixo do que o outro, eu entrei comprado, eu nem deixo chegar no stop loss, eu encerro, entendeu? Porque a minha probabilidade é que pegue meu stop loss. Então, meu stop é só uma forma de proteção, mas não quer dizer que eu preciso deixar aí até o final. Interessante. E dessa forma... Então... Sim, continua, desculpa. Não, desculpa, pode perguntar. Não, era só, pronto, é interessante então, na parte dos desafios, então, para realmente tentares passar de forma mais rápida, vais então adicionando os lucros vais adicionando os teus lucros à nova posição, de forma a que então, entre aspas, tenhas um crescimento mais rápido da conta e talvez passe de facto o challenge, o desafio, de forma mais rápida. É uma maneira interessante de abordar. Ou seja, continuas com o teu risco mais ou menos controlado, porque continuas só a arriscar no início do dia só 1%, não é? Mas à medida que se o dia começar a correr de forma positiva, continuas a aumentar, então depois de facto acabas por chegar ao target de forma mais rápida. É uma forma um bocadinho mais agressiva, mas que é interessante de utilizar para os desafios. Justo. Aqui dá até para observar na minha curva de desempenho. Eu peguei as primeiras operações, eu tomei uns stop loss, depois eu consegui de forma constante elevar a conta. Depois teve um dia, eu fiquei com um pouco de ansiedade, né? Teve um dia, eu não me lembro qual dia, eu vou puxar aqui no relatório, que eu acabei tomando stop loss, como eu precisava bater 0,5% em um dia para completar 3 dias mínimos, eu acabei me desesperando, ó, e reduzi minha conta drasticamente. Isso foi um erro que eu notei no meu relatório. São erros assim simples, que parece bobo, mas que influencia no dia a dia da operação. Não adianta, a gente é ser humano. É coisa que a gente tem que ficar monitorando de forma constante. Não tem como. Às vezes, como é que sentiste nessa altura? Como é que te sentiste quando viste que a conta, ou que tinhas então descido a tua conta novamente para esses níveis de break-even? Como é que sentiste após essa fase? No momento que eu peguei a primeira operação, na verdade, a operação que eu tinha entrado tinha batido a meta, mas como eu botei o meu take um pouquinho acima, eu não encerrei, né? E aí quando eu voltei para a tela do notebook, já tinha voltado e estava dando stop loss, prejuízo, e encerrei. Foi o que eu fiz, todo trader comete esse erro faz, entrei novamente, coisa que não era para fazer, cara. E aí eu me senti, poxa, chateado, com raiva. Essa foi a verdade, entendeu? Aí eu parei e eu vi que eu tava próximo da perca, se eu não me engano, acho que próximo da perca diária. Falei, não, cara, para aí, deixa eu respirar aqui, que negócio é esse? Eu tô com uma conta aqui basicamente passada, que eu bati a meta e só por causa de 0,5% eu tô fazendo bobagem. Aí eu parei, respirei, fui ler um livro, né? E é que quando a gente lê um livro, pelo menos para mim, eu meio que reambiento novamente. Falei, pô, esse cara aqui, eu vejo o exemplo dele aqui, eu tô lendo um livro
sobre o mercado financeiro, né? Eu vejo vários exemplos. E eu vi que onde é que eu tava errando. Eu falei, não, vamos respirar, vamos deixar pro dia seguinte. Se não tiver oportunidade amanhã, tudo bem, vai ter outro dia. Aí, dito e feito, no dia seguinte aqui, vocês podem ver aqui, ó, basicamente acho que era no final de semana. Eu consegui recuperar a conta. Fazendo aquele mesmo processo. Opa, comecei o dia, hoje é um dia novo para mim. É como se não tivesse existido aquela perca anterior. Vamos começar do zero. Foi o mesmo processo, 1% de risco. Peguei o primeiro take, aí aumentei para 2%. Aí peguei take, entendeu? Quando geralmente chega a 80% do andamento do lucro, se eu ver que o mercado está se movimentando de forma mais fraca, eu encerro minha operação e boto o lucro no bolso. É outra coisa, outro ponto meu. Às vezes o cara deixa a operação ir até no take. Eu não gosto muito, entendeu? A não ser que eu veja que o mercado está com força realmente compradora, para gente entrado com compra e eu deixar ele ir até o take. Porque às vezes, muitas das vezes, eu ficava esperando, vou deixar pegar o take total. Chegava beijando o take e voltava tudo. Aí eu falei, não, vamos começar agora a botar os lucros no bolso. E aí dessa forma deu certo. É o que tá dando certo para mim, né? Não, é interessante. Isso por acaso é uma situação que acaba por ocorrer várias vezes. Um exemplo semelhante. Estamos a 0,5% de passar o desafio. Às vezes até passamos, mas esquecemos-nos de fechar a trade. E depois aquele desespero e aquela ânsia de tentar fechar o desafio nesse próprio dia, não é? Ou seja, a reação que temos é ir abrir uma nova trade, mesmo que nem faça parte do plano, mas só porque estamos tão perto de atingir o target, que então vamos começar a abrir a trade. E normalmente o mercado não nos recompensa com isso, ou seja, o mercado na realidade até nos dá assim uma chapada na cara, que é para realmente acordarmos, tem calma, segue o teu plano, não cometas erros que não há necessidade nenhuma. Porquê? Porque, como tu disseste, estás tão perto de atingir, tu estiveste tão perto de atingir como quase estiveste tão perto de perder só por causa do daily, da perda diária, mas novamente, ainda bem que conseguiste, entre aspas, pausar, parar e reequilibrar-te para o dia seguinte e então depois conseguiste passar. São boas lições, são bons exemplos que muitos traders realmente podem aprender com esta tua história, porque acontece mais vezes do que pensamos. Há muita gente que realmente está tão perto de atingir, mas depois acaba por perder a conta na realidade, quando esteve tão perto de atingir o target. Que é interessante. Muito bem, Gelson. Então é isso. Da mesma forma, eu utilizei da estratégia para a fase 2. Ó. Olha a fase 2, a diferença aqui. Ó. Eu não tive esse drawdown tão absurdo comparado com a fase 1. Eu já cortei isso. Eu tava, não, cara, eu vou fazer dessa vez certo. E é um dia por vez. Não adianta se preocupar daqui 2 dias quando a gente vai bater. Não, é um dia por vez. Ó, eu comecei com $70 mil, né? Esse aqui já é a conta real, basicamente. Eu passei na primeira e segunda fase. E eu utilizo a mesma estratégia na conta real, só que a diferença é que eu reduzo o meu risco, né? Reduzo o meu risco. E aí aqui, ó, não tive um drawdown tão drástico comparado com as contas de avaliação. Ó. Consegui, ó, de forma aqui evolutiva, bater os 10%, que era 80 mil, era $10 mil, né? Desculpa, na verdade, $7 mil. 7 mil, 10%. Exatamente. Temos olhar só um bocado para as estatísticas, ou seja, tu abriste 45, se desces mais um bocadinho na página, só para vermos as estatísticas da tua performance, se desces mais um bocadinho, exatamente, aí um bocado mais acima, exatamente, ou seja, abriste 45 trades, ganhaste 29, ou seja, tens uma porcentagem de 64%, até uma boa porcentagem, tens um profit factor de 2.37, o que também é muito bom, e então a tua average win é de... Onde é que está a average win? Exatamente, average profit de 420 e a tua average loss de 320, ou seja, ainda é um risk-reward acima de 1 para 1, o que também é bom, e tens uma winning ratio acima dos 60%, portanto é uma estratégia de facto lucrativa nesta situação, o que é muito bom também. Dá uma excelente performance que tu atingiste aqui nesta conta. Um complemento que eu posso fazer, se me permite, é que vocês observarem aqui, tá vendo 3 stop loss seguidos, foi como eu mencionei. Eu entro com uma operação, a primeira operação é regra, é 1%, não mais do que 1%. O que eu faço é adicionar uma outra ordem de 1%. Que somada vai dar 2%, vamos supor, exemplo, 0,5% mais 0,5% dá 1% as duas juntas. Né?
E aí, caso, como eu mencionei, né, anteriormente, caso o mercado ele comece a mostrar que não vai no meu lucro e vai no meu stop loss, eu encerro antecipado. Por isso que às vezes tem esses 3 stop loss aqui em seguida, né? Da mesma forma, ao contrário. Da mesma forma, ao contrário. Quando eu vejo que o mercado tem no meu favor, eu tenho alta convicção naquela eu adiciono mais um lote, conforme o mercado vai andando ao meu favor, e aí eu pego os trades, os lucros e coloco no bolso. Né? É muito raro para mim eu deixar ir até o final da operação, porque muitas vezes o meu take tá no, vamos supor, no take 3, eu tenho alvo 1, alvo 2, alvo 3, né? Mas o mercado, você sabe que não é igual o livro, né? Não vai igual no papel. Ah, rompeu uma bandeira aqui de alta, tava subindo, fez uma bandeira aqui de alta, rompeu, vai subir até no céu. Não, tem um limite. Então, geralmente, se eu derrubou entre dessa forma, dinheiro do curso. Exato. Ok. Ou seja, esta é a conta de 70 mil, não é? E depois ainda conseguiste passar novamente para uma conta de 80 mil. Isso, aí depois que eu passei a de 70 aqui, eu peguei a de 80, né? Que é essa daqui, ó. Uhum. Essa. Exatamente. Essa aqui eu também tive um pouco de redução de drawdown, mas não comparado com aquele primeiro exemplo que eu dei, né? Foi um drawdown controlado, dentro dos limites, dentro dos parâmetros. Aqui está a estatística. E se olharmos um bocadinho, exato, se olharmos um bocadinho para a estatística, então também vemos que continuas à volta de o teu winning ratio continua à volta dos 66%, o teu profit factor volta a estar acima dos 2, o que também é muito bom, e a tua average profit e o average loss, não é? O ganho médio e a perda média continua a ser superior a 1.1 em termos de risco e valor, não é? Ou seja, o average profit de $358 e average loss de 326. Portanto, novamente, a mostrar a consistência que tu tens realmente na tua performance, mesmo tendo esse drawdown ligeiramente maior comparado com a conta anterior, mas ainda assim também a mostrar a consistência, o que é muito bom e só mostra o quão bom trader que tu és, porque realmente isto aqui já estamos a falar de 60 mais 60 mais 60, já estamos a falar quase perto de 250 ou 300 trades e sempre a mostrar a mesma consistência, o que é muito bom. É realmente muito bom. É isso. Yeah. Podes passar agora para o TradingView, talvez, só para nos mostrares então um bocadinho da forma como tu operas e o tipo de estratégia que tu gostas de operar. Talvez tenhas alguma trade que tenhas aberto recentemente, só para tentarmos perceber então como é que tu operas. Vamos lá. Eu começo, geralmente, eu utilizo a plataforma TradingView para fazer minhas análises. Eu começo geralmente minhas análises no gráfico diário. Eu utilizo apenas price action, nada mais. Não utilizo indicadores, média móvel, não utilizo nada disso. A minha metodologia de operar, né? A qual eu fui ensinado. Então eu começo sempre no diário. Às vezes eu posso ir para o semanal, que é nesse caso aqui do par de moeda USD-CAD. É um dos pares que eu gosto bastante de operar. Como estavas a dizer, tu gostas de operar o gráfico nu, entre aspas, apenas price action. E às vezes até gostas também de fazer análise no gráfico semanal, não é? Então, exatamente. Podes continuar. Então vamos lá, eu começo pelo diário. Dependendo do par de moeda, eu posso utilizar o semanal, que neste caso é do USD-CAD. Então, tracei aqui basicamente um canal de alta, como vocês podem ver, certo? Onde eu vejo aqui que toda vez que o mercado bate aqui, ele respeita. E aí, tendo analisado aqui no gráfico semanal, eu vou para o diário e vou reduzindo até chegar no M15, que é onde faço minhas entradas. No diário, já marquei um outro canal, um canal, basicamente, como vocês podem ver, eu considero como se fosse uma bandeira de alta. Esticada, bem esticada mas eu considero. E neste caso, a minha entrada, eu procuro entrada de compra, aqui nessa região. Mesmo que ele está tentando romper, eu considero que ele possa, nesses próximos dias, respeitar e pelo menos vir aqui, até nessa região aqui do 1.40697, né? Mas por que eu considero até aqui? Porque nesse mesmo sentido aqui, utilizando essa análise de price action, eu utilizo Fibonacci, né? Então, eu traço ela aqui e eu sei que o mercado ele pode vir buscar nessa região aqui, ó, entre os 61% a 38%. Então, neste caso, eu buscaria ordem de compra, stop loss
um pouco aqui abaixo, não precisa colocar muito longe, porque se romper esse último fundo que ele fez aqui, eu entendo que ele é venda, que ele vai buscar o próximo fundo, que para mim é esse daqui, a longo prazo, certo? E o take, o meu alvo, eu coloco aqui no 50%, não coloco no 38%. Coloco aqui, é um risco-retorno de quase 2-1, né? E aí eu vou reduzindo, gráfico de 4 horas, né? Então, gráfico de 4 horas, o mercado ele tentou respeitar, ele bateu a primeira vez aqui, tentou respeitar, e a força vendedora colocou ele novamente para baixo. Então, para mim, só se confirma mais ainda que essa zona de suporte aqui, numa estrutura de alta, é forte. Possa ser que nessa semana seguinte tenha a notícia que empurre esse preço para cima, apesar que eu não considero fundamentos, né? Nesse caso, eu não considero fundamentos, mas eu sei que, de certa forma geral, o mercado, querendo ou não, ele tem uma certa forma de manipulação. Então, eu esperaria ordem de compra. Na verdade, acionaria a ordem de compra. Dessa forma. H1 e 15 minutos, só me confirmaria realmente que seria uma ordem de compra aqui, nesse exato momento. Mas eu não quero entrar aqui. Se eu não quisesse entrar aqui, eu esperaria para acionar uma outra ordem de compra aqui embaixo, né? E a minha segunda estratégia é o seguinte: vamos supor que eu estou com dúvida, não tenho uma alta convicção nessa operação. O que eu faço? Eu espero o mercado se movimentar da seguinte forma: ele está aqui? Tá. Então eu espero ele vir para baixo, tentar respeitar aqui de novo, fez um mini topo nessa região aqui, desceu para baixo. O que eu faço? Há uma ordem, uma buy stop acima desse topo aqui, desse mini topo. Entendeu? Teoricamente, se realmente o preço for respeitar, muito difícil ele vir para baixo e romper essas mínimas. Ele tende a pegar dessa forma aqui, e continuar, respeitar e subir, e buscar a FIBO lá de 50% ou 38%. Ok, então basicamente então, é interessante, ou seja, tens a tua ideia inicial através de um gráfico maior, através do gráfico diário, e é aí onde tu começas a planear a tua trade, e depois então, à medida que vais baixando no time frame, não é? Para o gráfico de 1 hora, 30 minutos, eventualmente 15 minutos, é mais à procura da confirmação que realmente o preço está a respeitar a tua ideia inicial, que visualizaste no gráfico diário, e então depois aqui estás à procura de uma confirmação, talvez através de uma quebra de estrutura, de estrutura de mercado oposta, neste caso, ou o preço criar uma espécie de um duplo fundo nesta situação, para então depois confirmar a entrada long, a compra, para eventualmente atingir o target, e já estás de olho no target diário que tinhas inicialmente visualizado na tua análise inicial, o que é interessante. Um ponto de observação que eu faço é o seguinte: para me definir e decidir se eu entro a mercado ou adiciono uma ordem pendente, seja stop ou limite, é o horário da abertura dos mercados e o horário de funcionamento deles. No Brasil, o mercado americano aqui, né, o mercado de ações, abre aqui 10h30. Então, para esse horário aqui, dependendo da força dos candles que eu vejo ele fazendo, talvez eu entraria com ordem de compra, né? Porque já está aberto o mercado de Londres aqui para nós, né? O mercado americano. E aí eu acredito que poderia entrar força compradora durante as aberturas e depois continuar. Interessante. E que pares é que gostas de transacionar? Estamos aqui a olhar para o dólar Canadá. Que outro tipo de pares é que gostas de transacionar? Eu gosto muito índices, o Dow Jones e o Nasdaq. Eu gosto muito mesmo, bastante. Eles são bastante direcionais. Muito mesmo. Então, nesse mesmo caso, é a mesma metodologia. Gráfico semanal. Tem uma análise aqui já. A gente pode ver visivelmente que está uma estrutura de alta, né? Apesar que ele formou esse padrão aqui e rompeu. Então, eu poderia buscar força, operações de venda, mas, ao meu ver, eu posso ver que o mercado corrigiu, mas ele foi buscar onde? Essa regiãozinha aqui. Se ele caísse mais ainda no decorrer da semana, eu procuraria a operação de compra nessa segunda região aqui embaixo, né? Essa primeira aqui, até na mesma operação da semana passada, eu aproveitei essa queda aqui, entrei com ordem de compra, né? Com ordem de compra aqui, e peguei até um take aqui nessa correção, né? Então eu começo dessa forma aqui mesmo: diário, gráfico de 4 horas, H1 e por último 15.
Mas e nesse país, nesse índice específico, o que eu faria? Cara, eu simplesmente eu não vejo nenhuma oportunidade, eu esperaria. O que, por exemplo? Dá para ver aqui, ó, que querendo ou não, ele tem uma LTB aqui forte, né? Ele tá vindo testar ela várias vezes. Acredito que venha testar aqui, mas eu não procuraria ordem de venda a princípio. O que eu posso fazer aqui, ó? No gráfico de H1, eu tenho essa mesma região aqui de briga, para mim é de briga. É forte, é bastante forte. Não, não é forte, mas existe a probabilidade de respeitar. Então, vamos supor que o índice no domingo, na segunda-feira, abrisse aqui em cima e viesse corrigir e viesse buscar aqui nessa zona aqui abaixo, eu entraria com uma ordem de compra aqui. Uma ordem de compra nessa região aqui. É o risco que eu estou correndo. E o take eu colocaria nessa outra região aqui, ó. Porque isso aqui, para mim, é uma zona magnética. O preço ele tende a ir lá. Posso ser que não vá, mas tende. E detalhe, índice, eu só entro se o mercado americano estiver aberto. Entendeu? Se tiver fechado, eu não entro. Mas porque está na região ideal, está dentro dos parâmetros, está num canal de alta, não, eu não entro. Porque o mercado é devagar, não se movimenta, demora, às vezes pode ter alguma notícia inesperada. Então, eu só entro quando o mercado, no caso de índices americanos, só entro quando o mercado americano está aberto. Exatamente. É importante, não é? Ou seja, de facto, quando estamos a operar diferentes mercados, é tentar perceber um bocadinho as diferentes características de cada ativo, não é? Ou seja, os mercados americanos, é verdade, têm tendência a movimentar-se muito mais durante as horas que o mercado americano está aberto, dependendo do time zone de onde vocês estão, mas pronto, normalmente aqui no Reino Unido e em Portugal tende a ser à tarde, no Brasil até começa logo pela manhã, mas essa é a realidade, enquanto que se for Forex, não é? Existe ali uma janela de operação muito maior, em que de facto basicamente é 24/24, mas pode haver também um determinado momento mais indicado para transacionar, mas isso é um conselho que se pode dar, é realmente, se quiserem transacionar diferentes ativos, tentem perceber as características de cada um dos ativos, porque irá normalmente aumentar a probabilidade de sucesso de transacionar esse ativo. É interessante, ou seja, não é muito complicada. Algo que eu gosto ao nível da tua estratégia é que é de uma forma simples, não tem muitos complexos, tu sabes exatamente aquilo que estás à procura. Estás a olhar assim mais ou menos à base também de zonas de suporte de resistência, algumas trend lines e channels, para confirmar então as zonas onde o preço poderá oscilar ou reagir. Tens noção exata de que tipo de target é que estás à procura também quando estás a abrir uma posição, que também acho que é muito importante. Acho que muitos traders não se preocupam com o target e focam-se muito na zona de entrada, mas tu já tens um target em vista quando estás à procura da trade, e depois também começas sempre com uma visão maior, ou seja, pelo gráfico diário ou semanal, para realmente ajudar a estar corretamente na direção, a identificar a direção correta da trend e do mercado, que também é muito importante e também, na minha opinião, ajuda muito a melhorar o nível de trades e de sucesso das trades que irás à procura, o que é muito interessante. Aqui, mais algum comentário que queres fazer sobre a tua estratégia ou não? O único ponto que eu quero comentar é o seguinte, é repetir o que eu falei anteriormente, nesse caso aqui de entradas, né? Por exemplo, o preço abriu lá em cima, o que eu faço? Cara, eu espero, eu não faço nada, eu tenho que esperar. Eu sei que tem certos traders que esperam meses, por que a gente não pode esperar às vezes 1 hora, 4 horas? Isso era um dos erros meus bastante. Então, espero o preço vir na região. Se caso eu tiver dúvida, com aquele mesmo critério que eu falei. O preço caiu. Chegou na região, quis respeitar, eu boto no próximo topo, que seria esse daqui, ó. Armaria uma ordem de compra aqui, uma buy stop, né? E o stop loss nesse local aqui, porque fica abaixo dessa última mínima aqui, nesse quesito. Mas por que eu não coloco meu stop loss lá embaixo? Porque pra mim não é interessante. Se ele for lá embaixo, é venda, cara. Ele não quer subir, quer cair. É isso. É interessante. E essa parte de paciência e de esperar é outra grande virtude que
que tu já adquiriste e que muitos traders de sucesso realmente têm, que é esperar pelo setup que querem ver, não é? E se o setup não estiver lá, não há nada a fazer a não ser esperar, ou simplesmente vai procurar por uma trade noutro ativo. Infelizmente, muitos traders são impacientes, eles têm a tendência e gostam de estar constantemente a clicar no botão e a executar trades, mas nem sempre essa é a melhor opção. E, again, novamente, é impressionante a forma como tu, simplesmente com à volta de 1 ano de experiência como trader nesta tua jornada, e já conseguiste adquirir e implementar todos esses skills, todos esses conhecimentos dentro da tua performance, o que é, novamente, é realmente impressionante. E eu estou a ser sincero neste elogio que estou a fazer, porque é verdade. Não é normal. Portanto, entre aspas, high five para ti. Pronto, já estamos aqui então a chegar perto do final da entrevista. Só gostaria de fazer mais algumas questões rápidas. Por exemplo, gostaria de saber qual é que foi a sensação que tu tiveste quando adquiriste o teu primeiro payout, o teu primeiro pagamento com o Fivers. Qual é que foi a sensação nesse momento? Cara, foi libertador. Como vocês podem ver aqui no decorrer da live, pessoal, para vocês que estão assistindo, a internet cai bastante. Onde eu moro aqui no Brasil, mais no Pará, a internet é muito ruim, muito precária mesmo. Eu vim de uma família da roça mesmo, entendeu? Da zona rural, trabalhava no bruto, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu vi quando eu tinha uns 10 anos de idade no mercado, nem sabia que existia. E aí depois que eu completei a maioridade, eu descobri, fui a fundo e adquiri curso, treinamento com os caras certos, eu consegui aprender. Então quando eu tive meu primeiro saque, pareceu ser algo surreal, cara. Poxa, eu tinha, dia desse eu comecei com opções binárias, com $20, suado, quase não conseguia, perdi, dobrei em um dia, parece que eu fiz, salvo engano, $200. Depois eu perdi o dobro. E aí, depois eu conheci o mercado de Forex de fato, né? Comecei por opção binária, depois eu conheci o mercado de Forex de fato. Uhum. E aí, quando eu tive meu primeiro saque, eu falei, pô, cara, isso aqui é uma profissão, eu posso manter minha família, né? Minha esposa, meu filho. E eu vi que é muito grande, é algo grande, eu tô assim basicamente na ponta do iceberg, né? Eu, com pouco conhecimento que eu tenho, e com paciência, e com pouco capital, economizando e comprando os testes, eu posso alcançar capitais maiores e ter um saque maior, né? Eu pude, como meu primeiro saque, comprar minha casa, porque eu morava numa casa de madeira, aqui no Brasil, né? Casinha simples, tem até acho que um vídeo no YouTube aí sobre isso. E isso foi pra mim assim, algo... Quando caiu o dinheiro na conta que eu vi no extrato, assim, o dia que caiu, eu tava ansioso. Ih, rapaz, será que é golpe? Será que é golpe? E aí quando eu vi o dinheiro na conta, pô, foi o meu primeiro saque quando eu fiz, na verdade, nem foi, não sei se pode falar, nem foi quando eu fazia isso, foi com uma outra mesa, né? Uhum. Mas eu não tinha tanto conhecimento como eu tinha agora, que foi nesse período de 1 ano aí, no decorrer de 1 ano, que eu comprei curso, treinamento, realmente me dediquei de fato, né? Que aí quando eu tive os resultados que eu tive agora na DeFi, que foi bem maior do que o meu primeiro saque, né? Meu primeiro saque já foi grande, da DeFi foi bem maior, né? Que foi da onde me deu assim asas mesmo, assim, poxa, força de vontade de continuar e fazer dar certo. Essa é muito gratificante, é muito bom ouvir de fato estas histórias e a tua história neste caso também, porque de fato as prop firms e o Fivers estando incluído nesta indústria realmente vieram completamente mudar a indústria do trading, não é? Antigamente não existiam, antigamente nós tínhamos realmente que transacionar com o nosso próprio capital e nem toda a gente tinha um capital elevado para realmente fazer dinheiro que altere completamente a vida de uma pessoa. Como disseste, entre aspas, começaste com $20 em opções binárias e isso, entre aspas, não te vai levar a lado nenhum de uma forma inicial, ao posto da possibilidade de estar a transacionar com uma conta de $60 mil ou $100 mil e realmente começares a ter levantamentos à volta dos 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil ou ainda mais dólares por mês, não é? O que completamente muda a vida de muita gente e tem acontecido e tu és um exemplo exatamente desse que é possível e da possibilidade realmente que os traders têm quando se dedicam, quando realmente se aplicam para ter sucesso e quando são disciplinados naquilo que fazem.
o que é muito bom. Ia-te perguntar o que é que tinhas feito com o primeiro pagamento, ou com o primeiro levantamento, mas já disseste então que tinhas acabado de adquirir, compraste a tua casa, o que, entre aspas, acredito que a sensação tenha sido única, não é? Deve ter sido algo maravilhoso. Ainda bem. Qual é que é a tua experiência com o The Fivers? A transacionar com o The Fivers, a maneira como recebeste o pagamento, toda a interação com o The Fivers, como é que tem sido até agora? A The Fivers, para mim, é uma das melhores mesas proprietárias que existe no mundo, né? Na verdade, para mim. Tem outras concorrentes boas também, mas a The Fivers, para mim, é uma das melhores. Porque eu vi que é algo sério, né? Eu vi que é uma mesa que já tem um bom tempo aí de mercado, né? Desde 2016, salvo engano. Uhum. E que eu vi que eles, quando eu tenho dúvidas no chat, o pessoal me respondem. Às vezes teve alguns imprevistos, claro, eu mandei umas dúvidas lá, demorou, mas me responderam, né? O pagamento que eu solicitei, que eu pensei que eu não ia receber, me pagaram, porque para mim é um pagamento alto, né? Para quem mora no Brasil. Uhum. Mas para mim, 100%. The Five Years é uma mesa séria. Eu vi que é uma mesa séria, que vocês têm responsabilidade. Na verdade, fiz até entrevista, né? Depois que eu bati as metas, fiz com um time de gestão de risco, para eles entenderem como é que é o meu operacional, como é que eu estava fazendo, se era eu mesmo, se era fantoche. E eu gostei. É uma mesa séria. Se for para comprar em mesas, eu indico a The Five Years. Uma excelente mesa. É bom ouvir. E de facto, a nossa responsabilidade é exatamente essa: é transmitir confiança para o trader, para que realmente vocês se sintam confortáveis e que saibam que se aplicarem e se fizerem as coisas corretamente, que do nosso lado vão ser recompensados, não é? Vão levantar. Nós não rejeitamos pagamentos a ninguém. Às vezes é verdade, fazemos essa entrevista de risco só para tentar perceber como é que o trader opera, se realmente o trader operar com risco demasiado elevado, mas é mais numa perspectiva de perceber como é que o trader opera do que outra coisa. Mas essa é claramente a nossa missão, é oferecer-vos as melhores condições para realmente tenham sucesso no trading. Para terminar, gostarias de partilhar algum conselho para alguém que esteja agora a começar com o trading ou também nas prop firms? Que conselho é que darias a alguém que está agora a começar? Eu quero falar o seguinte, para você que está começando agora e que não acredita que é verdade, que tem muitos colegas meus, né, que começaram a ter curiosidade porque viram meus resultados. Alguns disseram até que era mentira, nem acreditaram, né? Eu falei, cara, não é mentira, isso é real. E para quem está começando, primeiro de tudo, busca um orientador, se você não conhece, busca um orientador, né? Eu melhorei depois com orientação. Não sei se eu posso citar o nome da pessoa aqui que me ensinou. O Rafael Mascarenhas. Pesquisa lá depois no Instagram, Rafael Mascarenhas. Muita gente critica, será que é real? Cara, é real. E se você tiver com dúvida, com medo, você nunca vai conseguir nada. Vai ficar com medo pro resto da vida. Vai chegar a 100 anos, se tu viver a 100 anos, vai morrer e não conquistou nada na vida. Não sabe nem o que poderia ter acontecido. O que custa tentar? Você não tá fazendo coisa errada, é. Então, o que eu falo é isso. Busque orientação, siga as orientações, que não adianta nada. E o principal, depois que você tiver as orientações, treine isso aqui, ó, sua mente. Porque se você tiver toda a técnica do mundo, se controlar a tua parte mental, principalmente a ansiedade e outras coisas, tu vai se ferrar no mercado. O mercado não tem amorzinho, não tem amor, não. Verdade. É isso que eu quero dizer. Tá bom, não, um bom conselho é importante também, não é? Parte de acreditar, porque de facto há muita gente que tem dúvidas se isto realmente é verdade, se realmente é possível ter sucesso como trader e às vezes tentar começar um projeto ou tentar aprender alguma coisa nova, mas se tivermos sempre essa dúvida por trás, isso às vezes até funciona como self-sabotagem, ou seja, vai na realidade agir contra ti ao invés de alguém que realmente acredita, que se dedica e que realmente se aplica para realmente ter sucesso como trader. Uma última pergunta: qual é que é o plano para o futuro? Tens algum target, algum objetivo concreto que gostarias de atingir dentro do trading no próximo ano ou nos próximos anos? Cara, o que eu quero é porque assim, não cheguei no patamar que eu quero chegar, mas eu quero poder viajar com minha família, que eu sei que dá para viajar, né? Ainda não é o momento, e poder dizer assim, olhar para minha conta, poxa, eu posso ajudar meus parentes, meu pai, minha mãe, sogro, sogra, e eu poder ensinar isso a outras pessoas. Compartilhar, né? Pessoas que às vezes não têm acesso à internet, ou assim como eu não tinha, né? Morava em locais de difícil acesso.
de forma íntegra, né? Então esses são os objetivos para o ano que vem, né? E detalhe, o segundo objetivo é ir para São Paulo, Alphaville. Eu moro no Pará e quero ir para São Paulo, conhecer. Fazer parte lá daquele time, daquele network, ambiente. Que é importante também. Mas Janderson, muito obrigado na realidade. Tu és de facto uma história de sucesso e espero que realmente o pessoal se sinta inspirado e devia realmente sentir-se inspirado com o teu trajeto, com aquilo que conseguiste atingir até agora. Novamente, again, tu ainda estás numa fase muito inicial, ou seja, um ano de trading não é praticamente nada. Há muita gente que realmente passa um ano sem encontrar ainda uma estratégia decente que consiga fazer dinheiro e depois ainda demora mais 2 ou 3 anos até atingir algum tipo de consistência, e tu em um ano de trading, à volta de 12 meses, já conseguiste não só identificar uma estratégia, já conseguiste perceber a importância que é trabalhares o teu lado emocional e psicológico para realmente ter sucesso, a tua rotina, e também já conseguiste ter sucesso ao levantar, ao conseguir escalar a conta tantas vezes e efetuar levantamentos com várias prop firms, inclusive aqui connosco com o Farmer. Já conseguiste mudar de uma certa forma a tua vida e de facto é gratificante também saber que um dos teus objetivos para o futuro é realmente não só, entre aspas, cuidar de ti próprio, mas também preocupar-te com as pessoas mais próximas de ti e eventualmente oferecer-lhes talvez algo que elas ainda não tenham conseguido atingir também com elas próprias, e como é óbvio também a curiosidade de descobrir o mundo e viajar, o que também é um objetivo muito importante, porque também é interessante conhecer outras culturas, como tu também sabes. Da minha parte, Janderson, muito obrigado, foi de facto uma conversa muito interessante. Espero que tenham todos adquirido muito conhecimento também e que se sintam acima de tudo inspirados com esta história, porque é uma daquelas coisas que o trading realmente permite, mas novamente não pensem que é fácil, é preciso realmente muita dedicação, é preciso ultrapassar os desafios que o trading irá colocar-vos, porque só assim então depois é que irão conseguir atingir o sucesso. E acima de tudo, como o Janderson disse, é preciso acreditar que é possível atingir o sucesso. Umas últimas palavras, Janderson, uma vez mais, muito obrigado. Você que está iniciando agora, continue, busque conhecimento, vai dar certo. Para quem já está e não está conseguindo resultado, vai dar certo também, só depende de você, não depende mais de ninguém. Acho que é um dos únicos profissionais do mundo que depende de você. Só não desistir, continuar e fazer dar certo. E por último, ambiente. Me falavam muito de ambiente. Cara, muda de ambiente que vai dar certo, vai melhorar seu desempenho. E eu não entendia muito bem, né, o ambiente. Eu pensava que ambiente era só pessoas, só um grupo de pessoas. Mas não, o ambiente começa dentro de casa, com o teu celular, né? Se você fica o dia todo passando reels no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, aleatório, não está lendo o livro, não está se qualificando, cara, você está perdendo tempo, você está no ambiente errado. Você está sendo influenciado de outra forma. Isso, querendo ou não, influencia no mercado. Não adianta que não tem nada a ver, tem a ver sim. Então é isso que eu queria falar. Perfeito. Muito obrigado uma vez mais, Janderson. Pessoal, se gostaram da entrevista, metam like, ok? Se tiverem alguma questão também, escrevam nos comentários. Nós iremos então responder. Se quiserem mais conteúdo deste, com entrevistas com traders de sucesso do Fivers, também subscrevam o canal, porque estamos agora a crescer. É um novo projeto, de facto, ajudar aqui os traders que falam português, brasileiros, no Fivers, e portanto continuem, irão ser recompensados também a médio prazo. Iremos também começar com giveaways para a nossa comunidade aqui no canal, e portanto muito obrigado uma vez mais, subscrevam, like, e Janderson, muito obrigado pelo teu tempo e desejo de maior sucesso, e quem sabe então iremos daqui a uns tempos voltar a ter mais uma entrevista dos dois. Obrigado.